O momento em que você deixa de estar conversando no café e passa a ser a conversa do café. Não é novidade para ninguém. As mulheres ainda não ocupam os mesmos cargos que os homens no mercado de trabalho. E no mercado publicitário, isso também não é diferente. É por isso que o HuffPost Brasil e a Verizon Media decidiram criar esse programa de entrevistas. E a gente vai conversar com 8 mulheres que estão nesse mercado publicitário, que estão fazendo essa transformação e que ocupam cargos importantes, fazendo toda essa mudança, não só no dia a dia, mas também nas publicidades, na nossa mente, no nosso imaginário diariamente. Eu sou a Laura Lapadula e hoje eu vou conversar com a Cíntia Gonçalves. Tudo bem, Cíntia? Tudo bem, Laura. Obrigada pelo convite. Imagina, é um prazer. Conta pra gente, como foi que você chegou até aqui? Conta um pouquinho pra gente da sua trajetória. Então, eu sou a Cíntia Gonçalves, eu sou casada com o Rafael, sou mãe de uma menina empoderadíssima, que é a Maria Carolina, tem 5 anos. Eu sou formada em comunicação social. Desde que eu comecei na área, eu muito rapidamente já migrei para a área de estratégia, né? Que era uma área ainda muito incipiente nas agências, né? Mas que logo despertou assim, a minha curiosidade, por ser uma área, na verdade, que ela é uma ponte, né? Entre as pessoas, entre o consumidor e as empresas, entre o consumidor e as agências. Então sempre foi, desde o início, foi uma paixão para mim. Eu sou gaúcha, então vou fazer 20 anos já que eu mudei para São Paulo, em fevereiro. E eu vim para São Paulo atrás de um sonho que era trabalhar na UMAP. Uma agência que, ao meu ver, lá desde o início já combinava estratégia com criatividade. Uhum. Bom, a gente vai sortear alguns temas. Eu imagino que a Cíntia tenha muitas coisas para contar pra gente. Então a gente vai fazer esse sorteio de temas que eu acho que vai sair coisa boa daí. Pode pegar. Sem olhar. Bom começo. Mudanças, legal. Eu sempre gostei de mudanças, assim. Eu acho que a mudança é uma oportunidade para a gente se reinventar, né? Se descobrir, ver as coisas por um outro ângulo, né? E é interessante ter começado com essa palavra. A tua carreira começou com mudança também, vindo para São Paulo. Então, minha carreira começou com uma mudança e eu estou nesse momento, exatamente um momento de transição, né? Eu decidi sair da UMAP, né, há 10 dias atrás, então é muito recente, eu ainda estou exatamente no meio no primeiro passo, vamos dizer assim, dessa mudança. Eu trabalhei 19 anos na UMAP, responsável pela área de estratégias e nos últimos 6 anos como sócia da agência. E eu decidi me reinventar nesse momento, dar um segundo passo, ampliar os meus horizontes, né? A área de estratégia é uma área que ela pode ser aplicada tanto à comunicação quanto a negócios, marca, cultura. Então eu resolvi começar a experimentar esses outros mundos aí, descobrir novas coisas. Como que começou essa sua ideia de mudança, de experimentar uma coisa feita por você mesmo? Eu acho que é um pouco aplicar todo o meu pensamento estratégico, o meu olhar para o futuro na pessoa Cíntia, né? Eu vivi esses anos todos trabalhando muito a marca, o MAP, e muito os diferentes mercados com os quais eu tive a oportunidade de trabalhar. Então, de automóvel, produto de beleza, caminhão, Gol Linhas Aéreas, por exemplo, aviação. Então, o meu dia era olhar para esses diferentes segmentos, né? E como as pessoas se relacionam com esses diferentes mundos. E acho que chegou um momento que eu falei, bom, agora eu quero ver como a Cíntia transita em mundos diferentes também, né? E experimentar coisas, sair da zona de conforto, né? Ter um frio na barriga. Eu acho que foi um pouco essa busca, assim. Legal. E a tua mudança para São Paulo, como foi? Então, o começo da minha história com a UMAP foi super interessante, porque eu descobri a UMAP na faculdade, quando eu tive contato com o case de transformação da marca Havaianas, né? Onde, no momento em que a agência faz a transição do personagem Chico Anísio, né? Não solta as tiras, não deforme, não tem cheiro, para o todo mundo usa.
E nesse momento eu já me apaixonei por aquela abordagem, né? Que era muito estratégica, né? É um produto que estava sendo tirado de uma posição ali mais funcional para um mundo totalmente aspiracional, que era um mundo da moda, que enfim, um mundo no qual um chinelo não pertencia, né? Então isso para mim falei, nossa, tem uma coisa muito bacana aí, quero conhecer essa agência. Aí eu vim para São Paulo, liguei para telefonista, que atendeu e me perguntou, né, tipo, quem é você? Eu falei que queria falar com a diretora da área, diretora de planejamento. Ela falou, quem é? Eu falei, olha, meu nome é Cíntia, mas ela não me conhece. É justamente por isso que eu tô ligando, eu queria ter a oportunidade de conhecê-la. A telefonista transferiu a ligação, a diretora da área atendeu e eu falei, olha, eu tô aqui em São Paulo, era uma sexta-feira à tarde, e eu queria muito conhecer a agência, queria muito te conhecer e tal. E ela falou, acabou de desmarcar uma reunião que eu tinha agora à tarde, pode vir. E aí eu fui. Entrei às 2h da tarde na agência, saí às 6h. E a agência fica ao lado do Shopping Morumbi. Eu lembro de atravessar a rua e ligar para meus pais e falar, olha, eu acabei de encontrar o lugar onde eu vou trabalhar. Eu não sei quando e nem como, mas esse é o lugar que eu vou trabalhar. Voltei para Porto Alegre, na segunda-feira eu estava trabalhando na agência que eu trabalhava lá, e a diretora de planejamento da UMAP me ligou e falou, Cíntia, eu não tenho uma vaga, mas eu posso te dar uma oportunidade de passar 3 meses aqui, né? E eu desliguei o telefone, pedi demissão da agência e fui para casa, e aí na hora do jantar contei para meus pais, falei, sabe aquele lugar que eu falei que um dia eu ia trabalhar? Então, vai ser semana que vem. Tô indo pra São Paulo. Tô indo pra São Paulo, aí aí meu pai me perguntou, mas quanto tu vai ganhar, Cíntia? Bacana, quanto tu vai ganhar? Eu falei, eu não perguntei, porque esse vai ser um investimento pra mim, né? Eu falei, qualquer coisa eu vendo meu carro, eu tô independente, né? Eu vendo meu carro, dá pra ficar X meses e eu tenho certeza que essa experiência vai mudar a minha vida, né? 10 dias depois eu estava mudando pra São Paulo, com tudo aí. 3 meses viraram 20 anos. Isso. Foi mais ou menos isso. Que legal. Que bom. Tava super legal. Vamos sortear o próximo tema? Tcharam. Solidão. É isso. Solidão, eu acho que é uma palavra que veio muito na minha cabeça quando eu me tornei sócia da agência, assim, na minha cabeça e no meu coração, né? Foi muito difícil para mim esse momento, porque eu sou uma pessoa super ligada a outras pessoas, adoro conversar, adoro fazer festa, adoro, sabe? Sempre fui uma pessoa que circulava muito dentro da agência, em diferentes setores. E há um tempo atrás até eu escrevi um artigo falando sobre exatamente esse momento em que eu me tornei líder, né? Onde eu acho que tem uma expressão que define muito bem isso para mim. O momento em que você deixa de estar conversando no café e passa a ser a conversa do café. Então, eu tive esse contato, né, com esse momento e com tudo que isso traz de bom, né, mas que para mim trouxe um ônus, que foi me sentir mais sozinha, né, e ter que tomar decisões sem poder compartilhar muitas vezes, né, assim, decisões que são muito você com você mesmo, né. Então, eu acho que esse é um sentimento que, num primeiro momento, veio para mim, né? E ao longo do tempo, eu tive que descobrir maneiras de lidar com isso e também driblar isso, né? Que eu sempre tentei deixar as portas muito abertas pro time da agência. Eu dizia, olha, minha porta é de vidro, né? Você pode abrir, pode entrar. E para mim sempre foi muito importante ouvir as outras pessoas. Então eu sempre pedi para ouvir críticas, né? Porque é muito fácil você elogiar líderes, né? É difícil criticar e é difícil as críticas chegarem até você. Então isso foi uma coisa que eu fiz questão de manter e de ouvir ao longo da minha carreira, né? Talvez eu tenha até escutado menos do que eu gostaria ou que poderia, né? Mas eu acho que todo momento em que eu tive a sorte de alguém trazer para mim uma crítica foi um presente, porque com isso eu consegui refletir e ver as coisas de um outro ângulo, porque você vê de um jeito diferente. Sim. Quando você tá no topo, quando você tá sozinha, né?
Então, E nesse seu novo momento, você acha que essa solidão continua, assim? Então, não senti ainda, Tá. ao contrário. Tá sendo muito legal, né? Eu tô exatamente nesse período aí de mudança, que foi a primeira palavra. E tá sendo muito interessante, porque eu tô recebendo muitas ligações de pessoas que já trabalharam na UMAP anos atrás, de clientes que eu convivi lá atrás, que estão voltando pra minha vida, assim, Sim. né? De um outro jeito, De um né, outro agora? jeito. Eu tô descobrindo muitas pessoas novas de outras áreas. Então eu fiquei muito tempo. Eu mudei para São Paulo e fiquei muito tempo num lugar só, né? Então tá sendo um momento de super descobertas e de super descoberta e de ampliação, assim, tanto do meu círculo profissional quanto pessoal. Legal. Então, nesse momento ainda, eu tô no oposto, sabe? Eu tô me sentindo super acolhida e super conectada com muitas pessoas, descobrindo coisas diferentes. Tá sendo muito legal. Legal. Vou mais um? Maternidade. O oposto da solidão, É. né? Conta pra gente um pouquinho como foi. Conto. Essa hora tá boa, hein? Tá bom, Porque né? eu acho que a maternidade, ela, para mim, foi um momento onde eu realizei que a solidão, né, ia ser muito rara a partir desse momento, né? Porque você tem, durante muito tempo, alguém que depende de você, né? Então é uma relação aí muito visceral, né? De mãe e de filha, onde você precisa estar muito presente, você quer estar muito presente, né? E você começa a construir um processo de aprendizagem, eu acho que é muito legal. Tanto da criança, mas eu acho que principalmente do adulto, principalmente do ser mãe. Eu descobri e continuo descobrindo e aprendendo muito com ela, né? O interessante aqui é que eu tive o presente de ter na mesma semana duas notícias, né? A notícia de que eu seria mãe e a notícia de que eu estaria me tornando sócia da UMAP. Ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Então, foi muito Duas positivo. mudanças radicais, né? Duas mudanças radicais. Brincava, acho que eu dizia antes, né? Acho que maternidade, pela minha experiência com minhas amigas, né? Você sabe como você entra, mas você não sabe como você vai sair, né? Eu acho que, para mim, foi muito legal essas duas coisas terem acontecido junto, né? Acho que a maternidade me ensinou muitas coisas que eu apliquei no papel de líder, né? Então, eu acho que me ajudou muito as duas coisas estarem casadas, né? E vice-versa, assim. Então, eu acho que a priorização, que é uma coisa super importante, né? Quando você é líder, se torna líder, é importante em todas as fases profissionais, mas quando você está numa posição de liderança, você tem o tempo inteiro 10 problemas para resolver. E você precisa, eu acho que, colocar isso na ordem certa, né? E acho que outra coisa também foi que a maternidade me trouxe quase como uma lente de proporção, assim, né? Dando o tamanho certo para as coisas, me ajudando a fazer esse exercício da priorização, me ensinando a dizer mais nãos, que eu sempre tive essa dificuldade. Quando você tem uma criança, você precisa dizer não, você precisa exercitar o colocar limites, né? Acho que tanto a criança quanto o time esperam, às vezes, nãos dos líderes, né? Porque esses nãos, eles constroem uma área de segurança, né? E eu sempre tive um pouco essa dificuldade do não, assim, fui mais fácil com o sim. E eu acho que a Carol me ensinou muito sobre o não. Então foi muito transformador essas duas coisas no mesmo momento. E como foi conciliar esse tempo da maternidade com o trabalho, assim, o tempo mesmo, essa... Eu acho que, para mim, a maternidade nunca teve associada à culpa, né? Essa coisa de, poxa, enquanto eu tô trabalhando, eu tô me sentindo culpada porque eu não tô com ela. Ou quando eu tô com ela, eu tô me sentindo culpada porque eu não tô trabalhando. E eu acho que isso foi muito legal, assim. A qualidade é mais importante que a quantidade. Exatamente, né? E ela, desde pequenininha, assim, eu ia e vinha. Então, eu moro perto do trabalho. Ou eu ia para casa, ou ela ia me encontrar para que durante o dia a gente se visse. Na hora do almoço, às vezes
no final da tarde e depois via à noite. Então eu consegui organizar, aí por ter condições de ter uma estrutura, uma dinâmica em que a gente se encontrava várias vezes durante o dia. E aí a Carol dizia já pequenininha, mamãe, você sempre vai e vem, né? Vai e vem. Eu falei, é isso, né? E acho que outra coisa importante foi ter levado ela logo para conhecer o meu ambiente de trabalho, né? Porque não era aquele imaginário, minha mãe está não sei onde, não sei fazendo o quê, né? Então ela logo foi conhecer a agência e adorava, na cabeça dela ia lá para desenhar, para pintar, tinha várias coisas coloridas, né? Você também já incentivando a criatividade, né, Sofia? Então, que eu já gosto, né? Então eu tenho muito essa relação com ela, né? E quando ela começou a sentir um pouquinho com a idade, assim, eu falei, olha, vamos fazer um combinado, então. A mamãe pode não estar com você, mas o meu coração está com você. Então nós vamos fazer o seguinte, todo dia você faz um desenho para mim do que você pensou e eu vou fazer um desenho para você. E aí a partir do dia que a gente começou a fazer isso, nossa, virou um tempo de reflexão para cada uma também separadamente, né? Às vezes eu confesso que eu ficava lá desenhando na garagem para poder chegar com o desenho. Mas foi muito bacana essa troca, né? Foi muito legal. Então foi um jeitinho aí de mostrar que para estar conectado, que eu aprendi muito não estando na cidade de onde eu nasci, a minha família toda de Porto Alegre, que para você estar conectado com alguém, muitas vezes não é a proximidade física. Nós podemos estar aqui lado a lado e estar super distantes, não estarmos conectadas, né? Então eu aprendi muito isso com a viagem e eu acho que isso me ajudou aí a fazer os desenhos com ela e de fazer com que ela visse o trabalho como eu sempre vi, como uma coisa positiva, como uma coisa divertida e tudo mais. Então eu só tenho a falar coisas boas, assim, dessa correlação. Bom, gente, agora a gente vai ter que sortear o último tema. Vamos lá? Que completa o ciclo. Trabalho. Então, eu já vinha falando disso, Sim. né? Então, eu acho... O que significa essa palavra para você? O que representa? Então, eu acho que tem muito a ver. Ela vem muito casada com a ideia de liberdade, de dependência e também de diversão, né? Eu sempre gostei muito, eu gosto muito e é engraçado, assim, pensar quando é que isso veio para mim, né? Na minha infância. Eu acho que isso é uma forma interessante de pensar como se formou a minha relação com o trabalho, né? A minha avó, Wanda, por parte de mãe, teve 10 filhos. E, naquela época, existia uma grande briga do meu avô com ela de que não queria que os filhos estudassem. Não achava que isso era uma questão importante. E ela decidiu ir trabalhar e bancar ela o estudo dos filhos. E lá naquela época ela se separou. Se separou no mesmo terreno, né? Porque a separação naquela época, nossa, ela foi muito à frente do tempo dela, né? E, então eles se separaram, ele morava numa casa nos fundos e ela morava na casa da frente. E ela decidiu trabalhar para poder pagar o estudo dos filhos. E eu me lembro muito dessas brigas, desse momento, né? Dessas discussões. E eu lembro como o trabalho foi libertador para ela, né? E também muito de ela poder fazer aquilo que ela queria, né? E também muito libertador para os filhos, né? Eu acho que todos eles tiveram assim uma relação muito legal com esse tema, né? A minha mãe era caçula, então a minha mãe já pegou o tema já mais digerido, né? Mas eu acho que veio muito disso, dessa experiência para mim, o significado do trabalho, né? E eu tento super passar isso para Carol, eu e meu marido, os dois são super apaixonados por trabalho. E aí ela pergunta, mamãe, menorzinha, né? Por que você não fica comigo? Por que você tem que ir trabalhar? E eu sempre disse para ela, eu falei, você não gosta de brincar? A mamãe gosta de trabalhar também, né? E a mamãe precisa ganhar dinheirinho também, né? Então eu ensinei primeiro que gostava e depois que o trabalho é fundamental para o seu sustento. Aí um dia ela disse para mim, ela falou, já sei, mamãe, tem uma ideia. A gente vai lá na agência, pega todo o dinheirinho que tá lá e sai correndo pro parque.
Solucionou Pronto, tudo. entendeu tudo. Não, mas eu acho que tem muito a ver com essas duas coisas, sabe? Com o se divertir, com o brincar, com o gostar, né? E também com a questão da independência e da liberdade que me foi colocada, assim, muito cedo. E quando você percebeu que você podia juntar a criatividade e a comunicação com o trabalho? Juntar o que você gosta de fazer com trabalhar e ganhar dinheiro, assim. Os meus pais sempre disseram para mim e para minha irmã, escolham aquilo que vocês gostam de fazer, que vocês vão se divertir fazendo, né? O meu pai é administrador, a minha mãe é socióloga, eu sou formada em comunicação social e a minha irmã é pedagoga. Então, cada um seguia um caminho muito diferente, porque o princípio era não fazer o que algum deles tinha feito, ou o que algum deles gostaria de ter feito, né? Mas aquilo que você gostava. Eu sempre gostei muito de criatividade, vamos dizer assim, sempre adorei escrever, adorei pintar, adorei inventar coisas, assim, desde muito pequenininha. Então, para mim, foi um caminho muito natural, assim. E eu acho que, de uma certa maneira, é uma indústria que ela liga essas duas coisas, né? A criatividade, a diversão e tal, com a possibilidade de você ter o privilégio aí de ser independente, de buscar o seu próprio caminho e tal. Então, foi mais ou menos por aí. Que legal. Ai, gente, que papo bacana. Pena que tem que acabar. Foi um prazer falar com você, Cíntia. Obrigada. Obrigada, um prazer participar. Obrigada. Hoje a gente falou com a Cíntia Gonçalves e fiquem ligados nos próximos vídeos. A gente vai continuar falando sobre o mercado publicitário com outras mulheres. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.